Olá! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal do Pastor Ivan Oliveira, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares. Amém? Nós estamos realizando aqui em nosso canal uma poderosa campanha sobre pessoas na Bíblia que foram cheias do Espírito Santo. E eu tenho certeza de que estas mensagens abençoarão muito a sua vida, porque o objetivo desta campanha é que você, inscrito no canal, você seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz assim no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 18: E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas, olha só, enchei-vos do Espírito. Vou repetir: enchei-vos do Espírito. Ou seja, é desejo de Deus que cada um de nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mergulhar em uma mensagem poderosa sobre a presença do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, desde o seu nascimento, durante a sua vida e até no dia da ressurreição. Sabe, eu já quero ser bem transparente com vocês e dizer que esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo do que o normal, talvez uns 30 minutos ou um pouquinho mais, mas não saia do vídeo. Eu prometo que cada minuto valerá a pena. Pense comigo, quantas horas nós passamos assistindo uma série na televisão, ou quantas horas nós passamos assistindo futebol, ou até mesmo navegando nas redes sociais, sem nem perceber o tempo passar. São horas e horas e horas dedicadas ao entretenimento, que muitas das vezes não traz nenhum impacto real e duradouro na nossa vida, não é mesmo? Agora, imagine você dedicar um pouco mais do seu tempo para aprender e entender como o Espírito Santo agiu em cada passo, em cada etapa da vida do Senhor Jesus. Então, vamos descobrir junto lições transformadoras que irão impactar a minha vida e a sua vida, e em todos os sentidos. Eu sei que este vídeo não é um vídeo qualquer, é uma oportunidade de nós nos conectarmos de forma mais profunda com a Bíblia, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Glória a Deus! E eu garanto, não será cansativo, porque a história do Senhor Jesus é simplesmente cativante, inspiradora e cheia de poder. Então, pegue nas suas mãos aí uma caneta, um caderno, uma agenda, pegue a sua Bíblia e prepare-se para absorver todo o conhecimento, e vamos juntos então mergulhar nessa incrível jornada de crescimento espiritual, tá certo? Agora, antes porém de iniciarmos a mensagem, eu peço a você que, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, então se inscreva agora, amém? E ative o sininho de notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que um novo vídeo for publicado. E já deixa o seu like, glória a Deus, deixa o seu like e diga glória a Deus, amém? Deixa o seu like logo agora no início do vídeo, porque, como eu tenho falado, se deixarmos para o final a gente acaba esquecendo, e o like faz o nosso canal. Quando você dá o like, o YouTube espalha esse vídeo para 5 pessoas, e cada uma das 5, se elas derem o like, vai para mais 5, e assim o nosso canal vai crescendo cada vez mais. Amém?
e fique comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou realizar uma oração toda especial em seu favor, para que o Espírito Santo, aleluia, ele desça sobre a sua vida e você seja uma pessoa renovada, fortalecida e cheia da presença de Deus. Amém? É como eu tenho dito, eu creio que acontecerá na sua vida, no seu coração, na sua casa, um verdadeiro Pentecostes. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, vamos então para a nossa primeira lição sobre pessoas cheias do Espírito Santo. E hoje, a primeira pessoa nós vamos falar é o Senhor Jesus. E a primeira lição é a seguinte: a atuação do Espírito Santo no nascimento do Senhor Jesus, uma ação divina e inexplicável. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 em diante. Diz assim o texto sagrado: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus! Que texto esplendoroso e maravilhoso, não é mesmo? Pense comigo, imagine a cena, meu querido e minha querida. Maria, uma jovem simples de Nazaré, ela recebe a visita de um anjo com uma notícia que viraria sua vida de cabeça para baixo. Ela seria mãe de alguém que seria chamado Filho do Altíssimo. Diante daquela missão fenomenal e divinamente grandiosa, a reação de Maria foi a seguinte: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Essa pergunta sincera de Maria nos abre as portas para entender a grandiosidade do milagre que estava prestes a acontecer. E a resposta do anjo Gabriel é direta, é linda, é maravilhosa e é cheia de poder. Receba o que o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, foi o poder do Espírito Santo que desceu sobre Maria e realizou um milagre absolutamente extraordinário. A atuação do Espírito Santo no nascimento do Senhor Jesus foi a forma divina
de garantir que Jesus não seria apenas mais um profeta ou um grande líder, um guru, não, mas que ele seria o próprio Filho de Deus vindo em carne e osso. O Espírito Santo foi o elo perfeito que uniu a divindade de Jesus à sua humanidade, fazendo dele o Deus homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, sem essa ação sobrenatural do Espírito Santo, o Senhor Jesus não seria o Filho de Deus de forma como a Bíblia nos revela. Pense comigo, desde Adão, toda a humanidade nasceu e nasce sob a mancha do pecado. Mas para que o Senhor Jesus pudesse ser o Salvador perfeito, ele precisava nascer sem pecado. E como seria possível? E como foi possível isso acontecer? Então veio o Espírito Santo, a atuação do Divino Espírito Santo veio através do Espírito Santo e agiu na concepção do Senhor Jesus. O Espírito Santo garantiu que Jesus não herdasse a natureza pecaminosa, nascendo puro e santo, o único capaz de cumprir a obra redentora na cruz do Calvário. A atuação do Espírito Santo no nascimento do Senhor Jesus foi algo extraordinário. Glória a Deus. Agora, paremos e pensamos, se o poder do Espírito Santo foi capaz de realizar um milagre tão grandioso, espetaculoso, extraordinário, milagres grandiosos, sem precedentes, no ventre da Virgem Maria, imagine o que o Espírito Santo não poderá realizar na nossa vida e dentro de nós. Lembra que o anjo Gabriel disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então essa não é uma verdade que foi proferida só para Maria, não. Essa verdade que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas é para cada um de nós. Nós que cremos, o Espírito Santo, se você crê, o Espírito Santo vai realizar o impossível na sua vida. É verdade que a missão primordial do Espírito Santo é nos conduzir à salvação eterna e nos selar como propriedade exclusiva de Deus. No entanto, a atuação do Espírito Santo não para por aí. O Espírito Santo é poderoso para nos abençoar em todas as áreas da vida, aleluia, seja na família, seja no trabalho, seja nos seus desafios pessoais, nos projetos ou em qualquer área da vida. Ô meu irmão e minha irmã, ei, você crê que o mesmo Espírito que operou no nascimento do Senhor Jesus pode operar em sua vida? Você crê? Então, se você crê, escreva assim nos comentários: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Vamos lá, glória a Deus. Eu quero ver a sua fé sendo declarada e registrada. Amém? Então declare, fale, confesse, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E registre também. Quando você escreve nos comentários, você está registrando e dando legalidade para que essa palavra se cumpra na sua vida. Então escreva nos comentários, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Então vamos para a segunda lição. A segunda lição é a seguinte: a atuação do Espírito Santo na vida do menino Jesus. Então a primeira lição falamos que o Espírito Santo atuou no nascimento de Jesus
agora o Espírito Santo atuando na vida do menino Jesus. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 2, no verso 40, diz assim a Bíblia Sagrada: crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha só, no versículo 46 diz algo tremendo, diz assim, versículo 46, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É forte, hein? Glória a Deus. Aqui vemos claramente que o crescimento do menino Jesus não foi apenas físico e mental, como de qualquer outra criança. O texto diz que o menino Jesus estava enchendo-se de sabedoria. E de onde vinha essa sabedoria sobrenatural, que o fez até surpreender os doutores da lei no templo? De onde veio essa sabedoria? Essa sabedoria sobrenatural era a ação capacitadora do Espírito Santo sobre a vida do menino Jesus, do Senhor Jesus, desde criança. Não se tratava apenas de uma inteligência natural, mas de uma inteligência profunda, uma compreensão sobrenatural das coisas de Deus. Então, se o Espírito Santo agiu dando tamanha sabedoria ao menino Jesus, certamente o Espírito Santo em nós, ele que é o Espírito da sabedoria, ele nos dará sabedoria, inteligência, dará conhecimento, dará sabedoria de que precisamos para enfrentar os desafios da vida, nos dará sabedoria para tomar decisões corretas e nos dará sabedoria para entender a palavra dele, a palavra de Deus, e nos dará discernimento para discernir a vontade de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Amém? A terceira lição, a atuação do Espírito Santo no batismo nas águas do Senhor Jesus. No livro de Lucas, capítulo 3, no versículo 21 em diante, diz assim o texto: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que cena espetacular aconteceu no batismo nas águas do Senhor Jesus. Neste evento poderoso, nós vemos a Santíssima Trindade unida. Nós vemos o Filho, o Deus Filho, Jesus, sendo batizado nas águas. Nós vemos o Deus Espírito Santo descendo em forma visível de uma pomba, e vemos também o Deus Pai com uma voz poderosa declarando: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Muito forte, né, meu irmão? Deixa o seu like aí. Mas olha, há algo ainda mais profundo nessa passagem bíblica. Quando o Senhor Jesus começou a orar, aconteceram 3 fenômenos, 3 coisas fenomenais. Primeiro, o céu se abriu. O texto diz claramente que no momento em que o Senhor Jesus começou a orar, o céu se abriu. Ou seja, na oração,
o céu se abre sobre a nossa vida. Não haverá céus fechados para aqueles que buscam a Deus em oração. A oração abre os céus, a oração abre as portas do impossível. Eu tenho certeza que daqui a pouco, fique comigo até o final, eu vou realizar uma oração e o céu vai se abrir sobre a sua casa e você terá os céus abertos sobre a sua vida. Olha o segundo evento fenomenal que aconteceu. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu. O texto diz que uma vez o céu aberto, o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus. Quando oramos, o Espírito Santo desce sobre nós e nos enche da presença de Deus. Aleluia! E o terceiro evento fenomenal, o terceiro acontecimento foi a voz de Deus foi ouvida. Então Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e por fim ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, mediante a oração do Senhor Jesus, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e a voz de Deus foi ouvida, confirmando que o Senhor Jesus era de fato Filho de Deus. E conosco acontece as mesmas coisas. Na oração, o céu se abre, o Espírito Santo desce e ouvimos a voz de Deus que nos alcança, nos aprova, nos direciona e confirma que somos filhos de Deus. Amém? Então vamos agora para a quarta lição. O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, venceu 3 inimigos terríveis: o deserto, a tentação e o diabo. Em Lucas 4:11 nos mostra algo surpreendente. Olha o que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo. Está vendo, meu irmão? Estamos provando na Bíblia para você que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, desde o nascimento de Jesus, o acompanhou em todas as etapas da vida. Aqui, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, veja a profundidade disso. Logo após o Senhor ser batizado nas águas e ser cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, no texto vemos que o Senhor Jesus, ele enfrentou 3 inimigos cruéis e que todos nós cristãos também enfrentaremos ao longo da nossa jornada rumo à salvação. Esses 3 inimigos, como falamos, são, primeiro, o deserto. O deserto são as provações. Jesus foi levado para o deserto. O deserto é um lugar de escassez, é um lugar árido, de isolamento, de dificuldade. O deserto simboliza as provações, os momentos de dificuldades, de desafio que todos nós passamos na vida. Todavia, assim como o Espírito Santo esteve com o seu Jesus no deserto, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando a vencer os desertos da vida. Querido, querida, ei, você está enfrentando um deserto, uma situação difícil? Você não está sozinho. Jesus está contigo. Diga glória a Deus. O segundo inimigo cruel que Jesus enfrentou foi a tentação. O Senhor Jesus foi tentado. A tentação é uma realidade para todo ser humano. A tentação é uma das investidas de Satanás para nos desviar do caminho de Deus. A tentação não é pecado. Pecado é cair em tentação. Não é verdade? O Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus e nos ajudará a vencer as tentações
que surgirem em nosso caminho. Amém? E o terceiro inimigo que o Senhor Jesus enfrentou, primeiro o deserto, a tentação e agora o diabo, né? O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, enfrentou o próprio diabo. E lá no livro de Mateus, acompanha comigo aí, ó, Mateus 4, versículo 10 e 11, diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, meu irmão? Cheio do Espírito Santo, você também pode resistir ao diabo. A Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Somente com o Espírito Santo podemos vencer esses três inimigos terríveis. O Espírito Santo nos capacita a suportar o deserto, nos capacita a resistir às tentações e nos dá autoridade para vencer o diabo e os seus demônios. Meus queridos e amados irmãos, não importa quão feroz seja a tentação ou qual grande seja o gigante que se levantou contra você, ou qual a intensa batalha espiritual que você está enfrentando, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vencerá tudo e a todos, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. A quinta lição: a atuação do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. Ainda no livro de Lucas 4, versículo 13, lemos algo maravilhoso. Diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte. Veja que o Senhor Jesus, ele passou por toda sorte de tentações. Apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. E olha o resultado, hein? E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O texto lido diz que Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Ou seja, o Senhor Jesus não estava apenas cheio do Espírito Santo, ele estava também cheio do poder do Espírito Santo, e foi com esse poder que ele começou seu ministério e a sua fama correu por toda parte. Ele ensinava com autoridade, expulsava demônios, curava os enfermos, restaurava a visão aos cegos, levantava os paralíticos e ressuscitava os mortos. Todos estes grandes milagres eram frutos da manifestação do poder do Espírito Santo que operava através do Senhor Jesus. E olha que coisa fenomenal, olha que texto maravilhoso. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Eita glória! Percebe, meu irmão e minha irmã, como esse conteúdo é valioso dessa mensagem? Olha quantas lições poderosas você está aprendendo. Fique comigo até o final, daqui a pouco eu vou orar, mas olha que maravilha, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Ah, meus amados irmãos, assim como o Senhor Jesus, nós também precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, a fim de que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus e realizar a obra dele com poder e autoridade. E no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, aprendemos que o mesmo poder que estava sobre Jesus está disponível
a cada um de nós que cremos. Diz assim: mas recebereis o poder, olha só, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Que promessa poderosa para nós nos dias de hoje. Ô meu irmão, dá um glória a Deus aí mais uma vez. Você crê nessa verdade poderosa? Você deseja que o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida? Escreva nos comentários: eu recebo o poder do Espírito Santo em minha vida. Amém? Vamos junto declarar e clamar por essa unção. Eu creio que só de você estar comigo até agora, assistindo essa mensagem, o Espírito Santo está aí sobre a sua vida e algo grande vai acontecer. Amém? Chegamos à nossa sexta e última lição, que é a atuação do Espírito Santo na ressurreição do Senhor Jesus. Agora vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, Romanos 8, no versículo 11. Então acompanhe comigo aí na tela. Diz assim: se habita em vós, olha só, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Olha que verdade gloriosa! O Espírito Santo atuou na vida do Senhor Jesus, como nós vimos, desde o seu nascimento, ao longo de toda a sua vida e na ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus não é apenas um evento histórico, mas é a pedra angular da nossa fé, é a fonte da nossa esperança. A ressurreição do Senhor Jesus é sem dúvida o maior milagre de todos os tempos, é a base inabalável da nossa fé. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova de que Ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Sim, é a ressurreição do Senhor Jesus que garante a nossa própria ressurreição. E é a promessa, a ressurreição de Cristo é a promessa da vida eterna para todos nós que cremos. Por meio da ressurreição de Cristo, temos esperança, temos o perdão, a justificação e um futuro glorioso. Amém? A ressurreição de Cristo nos convida a viver com propósito e alegria, sabendo que a morte não tem a palavra final. Jesus venceu a morte. E segundo o texto de Romanos 8:11, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo atuou divinamente para ressuscitar o Senhor Jesus. Foi por meio do Espírito Santo que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, vencendo o inimigo que é a morte. Glória a Deus, aleluia! O mesmo Espírito Santo que ressuscitou ao Senhor Jesus deseja habitar em cada um de nós. Amados, se o Espírito Santo teve o poder para vencer a própria morte e ressuscitar o nosso Senhor e Salvador, imagine o que Ele pode fazer em nossa vida. Ele pode levantar você que se encontra caído na lama da depressão, caído na lama da tristeza. O Espírito Santo pode trazer vida ao que parece morto, restaurar o que foi perdido e capacitar você a viver uma vida que verdadeiramente reflete a glória de Deus. Eu creio que esse estudo chegou a hora de vivermos o sobrenatural de Deus. Amém? Então vamos buscar
ser cheios do Espírito Santo, pois o mesmo poder que ressuscitou Jesus está à disposição daqueles que o buscam. Amém? Ô meu irmão, que estudo maravilhoso, né? Ao longo desse estudo vimos que o Senhor Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, precisou ser cheio do Espírito Santo em cada fase da sua vida. Agora, se o Senhor Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo, imagine cada um de nós. Nós precisamos muito mais. E sabe o que é incrível? Jesus, sabendo que nós precisaríamos do Espírito Santo, ele voltou para o céu e enviou o Espírito Santo para nós, para a terra. Ou seja, Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. E lá em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Meu irmão, receba essa palavra. Se você puder, levante as suas mãos, estenda as mãos aqui, e olha o que diz o texto: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. E você que está me assistindo agora, você faz parte deste todos. Fique cheio do Espírito Santo. Eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O Espírito Santo veio para nos capacitar, para nos guiar, para nos encher de poder para realizar a obra de Deus, para nos consolar e nos fazer viver uma vida vitoriosa, assim como o Senhor Jesus viveu. O Espírito Santo é a nossa força, o Espírito Santo é a nossa sabedoria, a nossa unção, a nossa garantia da vida eterna. O Espírito Santo é tudo. Diga glória a Deus. Amém? Graças a Deus, chegamos ao final de mais um estudo poderoso. E se você gostou deste vídeo, se você sentiu o Espírito Santo falar ao seu coração, e você aprendeu lições que te inspiraram, por favor, deixa o seu like, deixa o seu amém nos comentários também. Olha, você não pode perder o nosso próximo vídeo desta poderosa campanha. É uma série de mensagens e vai ter o próximo capítulo de pessoas cheias do Espírito Santo. No próximo vídeo vamos mergulhar na vida de mais uma pessoa extraordinária que foi cheia do Espírito Santo e as consequências maravilhosas que aconteceu. Amém? Será uma mensagem de muita inspiração e poder para a sua vida. Então, não perca. Agora, vamos nos unir a Deus em oração e pedir para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e que sejamos cheios da presença dele. Olha, prepara aqui um copo com água, o meu já está aqui preparado e agora é o momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, na comunhão com o Espírito Santo, nós entramos em Tua presença neste momento. Ó Espírito Santo, ore por mim. Ó Espírito Santo, ore por nós. Senhor, ore por cada inscrito do canal, pois a Tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, nós não sabemos orar como convém,
Muitas vezes não conseguimos achar as palavras certas para nos expressarmos na oração. Por essa razão, ó Senhor, nos ajuda a orar segundo a Tua vontade. Leva, Espírito Santo, para Deus tudo aquilo que eu preciso. Leva para Deus tudo aquilo que nós precisamos. Precisamos da Tua presença, precisamos da Tua direção, precisamos do Teu cuidado, precisamos do Teu amor, do Teu poder, da Tua proteção e das Tuas bênçãos em nossa vida e em nossa família. Ó meu Deus e meu Pai, nos ajude em nossas fraquezas, Senhor. São tantos os problemas que enfrentamos em nosso cotidiano, são tantas lutas, desavenças, perseguições, perturbações, que ao final de cada dia nos sentimos fracos e debilitados. Por isso, estamos todos aqui, Senhor Espírito Santo, pedindo forças. Ó Senhor, nos assiste em nossa fraqueza. O Senhor conhece nossas necessidades mais profundas, aquelas necessidades que nem mesmo conseguimos expressar em palavras. O Senhor conhece cada anseio, cada fardo, cada desejo do nosso coração. Ó Espírito Santo, vem interceder por mim, vem interceder por nós, ajuda-nos a clamar de forma que o céu se incline para ouvir a nossa oração. Sabemos, Senhor Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Espírito Santo, vem orar por nós. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Que o nosso clamor suba como incenso à Sua presença e que a Tua vontade perfeita se cumpra em nossas vidas. Senhor, nós lembramos também de todas aquelas pessoas que estão sofrendo, pelos que estão enfrentando a dor física, a angústia na alma, a solidão, a depressão, síndrome do pânico, desespero. Oramos pelos que têm o coração feridos, pelas famílias enlutadas, pelos que se sentem perdidos e sem esperança. Que o Teu consolo, Espírito Santo, alcance cada um deles, trazendo alívio e a certeza de que eles não estão sozinhos. Que a Tua paz inunde cada coração e que estas pessoas saibam que mesmo enfrentando as piores situações da vida, que dentro delas venha ecoar essa poderosa promessa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Agora, meu irmão e minha irmã, quero convidar você para um momento muito especial. É o momento que você vai ter um particular com Deus. Você vai ficar em silêncio por alguns segundos para que possamos ouvir a doce voz suave do Espírito Santo. Feche os seus olhos e abra o seu coração, pois o Espírito Santo irá falar com você e irá te revelar algo. Ele vai trazer uma palavra de consolo e te dar uma direção para a sua vida. Apenas ouça a voz suave do Espírito Santo. Ori la balashuri kandaraba. Eri gandarabala suri la balashara balabalika. Ori kandala balasiri la kandala balashuri biri kandaraba. Ora balassuri candala balash,
Candarabalachuri candarabalabalaçurica. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senhor, consagre e abençoe esta água. A tua palavra diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Quando dela bebermos, milagres aconteçam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Beba da água abençoada e seja cheio do Espírito Santo. Graças a Deus. Você gostou dessa mensagem? Se você não é inscrito em nosso canal, então se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E se você é uma pessoa generosa, esse canal tem te abençoado. Você sente no coração o desejo de dar uma oferta, de investir nesse canal, no meu ministério, na igreja, sabe? A sua oferta, não importa o valor da oferta que você vai dar, é aquela oferta que Deus colocou em seu coração. A oferta é um ato de adoração e fé. Amém? Quando você dá uma oferta, você está investindo no reino de Deus. Amém? O número da chave do Pix é essa aqui, ó, 19999094550. Glória a Deus. E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém.